Dois, a gente vai conversar agora com o ex-presidente do Sindicato dos Engenheiros e candidato à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, o Biratã Félix. Ele vai falar sobre a necessidade de ampliação do quadro de funcionários, de inspetores do CREA, para fortalecer também a assistência técnica nos municípios baianos. O Biratã, bom tê-lo aqui conosco, a gente deseja um ótimo dia e eu queria começar até explicando para a população de fato como funciona, né, o campo de atuação do próprio CREA. Bom dia, bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, estava olhando aqui a aula de história aqui né? Muito boa, fiquei aqui ouvindo. Mas vamos lá. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ele regulamenta o exercício profissional de todas as engenharias, né? De todos os cursos ligados à agronomia, engenharia de presta, agrícola, florestal, da geologia, da geografia e da meteorologia. Logo, esses profissionais atuam na indústria, na área urbana e na área rural. O CREA é muito associado à fiscalização de obras civis, mas o CREA tem uma atuação que vai muito além das obras civis. Então, o CREA seria a OAB dos engenheiros, só que com uma sofisticação, né, maior, porque engloba diversas modalidades, diversas profissões. Então, o CREA ele é muito importante porque ele discute e fiscaliza todas as atividades ligadas à engenharia, agronomia e geociência, que são atividades muito amplas. Bom, e a nível de estrutura, né, para atender tantas demandas como você colocou aí, como é que você entende a estrutura do CREA na Bahia e principalmente no interior, né, já que a gente está falando aqui para o Portal do Sertão, como é que você entende essa estrutura do CREA, o que é que você julga necessário? O CREA também tem uma peculiaridade, né? Ele é um conselho com bastante recursos. O CREA Bahia arrecadou esse ano, né, em torno de 120 milhões de reais. Mas apesar de ter muito recurso, o CREA é ineficiente na fiscalização. Aí em Feira de Santana, por exemplo, você tem 2 fiscais para atender não só o município de Feira de Santana, né, mas todos os municípios que estão em torno de Feira de Santana. Atender, fiscalizar as atividades industriais, e aí tem um polo industrial importante, as atividades agrícolas e as atividades da construção, né? E ainda a atividade de alimentos, que aí também tem um polo de alimentos muito forte. Então, apesar de ser um conselho com muito recurso, você tem uma deficiência na sua atividade fim, que é a fiscalização. Na Bahia, nós temos 54 profissionais, né, para fiscalizar 417 municípios. Então, além de você precisar de ter recursos humanos, é importante você usar a tecnologia. Hoje, o IBAMA, né, vou dar um exemplo do IBAMA, ele faz muita fiscalização usando fotos de satélite. Né? Ele compara as fotos que existem naquela região e ele determina se houve queimada, se houve desmatamento. Assim também o CREA pode fazer. O CREA pode usar recursos tecnológicos para aumentar a eficiência e a abrangência da fiscalização. Então, essa é uma das nossas bandeiras, né? É melhorar a fiscalização do CREA, que é a atividade fim do CREA, né? E fazer também uma fiscalização com 2 vertentes. Uma preventiva, que é orientar os profissionais, os contratantes, né, sobre a questão de como deve proceder, né, na atividade da engenharia, principalmente na atividade da obra e da construção civil, que é onde você tem mais irregularidades, né? E também fazer a questão corretiva, ou seja, notificação e se for o caso, até aplicar a multa, que o CREA pode aplicar a multa. Bom, eu falei até da questão da própria estrutura, porque, por exemplo, a produção me passa aqui a informação de que aqui em Feira de Santana, por exemplo, são 4 inspetores, né, para atender grande demanda da região, de todo o Portal do Sertão. O senhor acredita que essa estrutura precisa ser melhorada nesse sentido, de ter mais profissionais para trabalhar, já que a gente está falando de uma atuação tão ampla? Você mesmo explicou aí, né? A gente fala do CREA e lembra logo da atuação em fiscalização de obras na construção civil, porém é muito mais amplo do que isso, né? Isso. Os inspetores, na realidade, eles são profissionais de engenharia, né, indicados pelo presidente do CREA, e são um cargo honorífico. Na realidade, eles não fazem a fiscalização das atividades. Quem faz a fiscalização são os fiscais, que são profissionais contratados do CREA, são concursados. O inspetor é a face política, é a parte representativa da entidade na região, né? Que faz a articulação, que faz enfim, faz toda a parte de articulação política e articulação técnica com e organiza os profissionais no município. Então, é como se fosse, para a gente fazer um paralelo,
a subseção da OAB, né, aí de Feira de Santana. Só que no caso da OAB, a subseção é eleita pelos profissionais e no caso do CREA, os inspetores, né, que são seriam os diretores regionais, se a gente fazer uma comparação, ele é escolhido pelo presidente. Na realidade, quem faz o trabalho de fiscalização, o trabalho diário, né, são os fiscais. Os inspetores não são remunerados, né, eles são mais uma representação política da entidade aí no município, na região. Bom, o Biratã Félix, eu quero agradecer a disponibilidade de bater esse papo conosco, né? Reforçar, e para encerrar esse papo, não podia deixar de falar sobre a eleição, reforçar, né, essa questão, porque você, inclusive, é candidato, né, à presidência do CREA. Para a gente encerrar, eu queria falar justamente sobre isso, né? Quando que o pleito deve acontecer e como que deve ser desencadeada, né, a disputa esse ano pela presidência, tendo você como candidato. Essa é a questão importante. Assim como você falou dos inspetores, né, o CREA ele tem que ter um papel de protagonismo nas discussões políticas e técnicas da região. Por exemplo, aí em Feira de Santana, discutir a criação da Universidade Federal de Feira de Santana, a duplicação da BR-116, a discussão da ponte da Salvador Itaperica. São questões técnicas e o CREA tem que ter um posicionamento em relação a isso. Então, essa é uma das atividades, uma das funções do CREA, ter posicionamento político em relação às questões da engenharia. Hoje, coisa que o CREA não faz hoje, o CREA hoje é muito omisso. Então, uma das nossas bandeiras é tornar o CREA protagonista nas discussões técnicas e políticas do nosso estado e da região também. Essa é uma questão importante. A eleição vai ser no dia 17 de novembro, a eleição será pela internet, que é uma mudança substancial. Por exemplo, né, o profissional de São Gonçalo, ele precisaria se deslocar a Feira de Santana para votar. O profissional de Conceição do Jacuípe precisava ir à Feira de Santana. Hoje, com a eleição remota pela internet, não será preciso fazer isso. O profissional poderá votar através do seu tablet, do seu computador ou do seu celular. Porque ele vai votar, né, ele vai entrar no site do Confer e vai fazer a sua opção. Então, vai possibilitar que muito mais pessoas participem. Na última eleição, nós tínhamos 40 mil registrados, votou em torno de 2 mil pessoas para a eleição do CREA. Então, a gente está fazendo uma mobilização para que vote mais gente. E a gente quer tornar o CREA mais participativo, o CREA mais acolhedor. O CREA tem hoje umas anuidades que ela é incompatível com a realidade do salarial dos profissionais. Então, a gente precisa discutir a redução dos custos do CREA, né, para tornar o CREA mais acolhedor e que os profissionais possam se registrar. Porque muitos profissionais hoje não se registram porque não conseguem pagar a anuidade do CREA. O Biratã, eu quero agradecer a disponibilidade de bater esse papo conosco, desejar um ótimo dia, sucesso ao CREA, né, com as suas ações e desejar uma excelente semana para você, tá bom? Obrigado, então. Todo mundo no dia 17 de novembro, vote e participe da eleição do CREA e vote no engenheiro Biratã Félix. Obrigado. Maravilha, conversamos então com o Biratã Félix, né, ex-presidente do Sindicato dos Engenheiros e candidato à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, o CREA.